Fala tropa, tô na área para trazer as análises dessa quarta-feira, dia 12, né? Teremos Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil. Será que o Corinthians vai conseguir reverter aquele placar do jogo de ida por 3-0 dentro de casa? Eliminou o Santos agora, chega embalado, né? Teremos também Fluminense e Flamengo, tá? Fluminense e Flamengo, decisão, jogo de ida. E vocês já estão vendo com qual camisa eu tô aqui. Ser clubista tem dado certo, né, nesse início de ano. Como eu tenho falado, Flamengo é o melhor time do Brasil, tá? O melhor time do Brasil com Felipe Luiz, beleza? Se você discorda, comente aqui qual é o melhor time do Brasil, que eu vou estar de olho nos comentários. E além disso, obviamente, temos Champions League, né, com Lille e Borussia Dortmund. Inclusive, tem uma análise boa aqui para vocês desse jogo. Arsenal e PSV, jogo já resolvido. Aston Villa e Clube Brugge, jogo também praticamente resolvido. O que não está resolvido é aqui, Atlético de Madrid e Real Madrid. Real Madrid ganhou por 2-1, um jogo completamente aberto. E além disso, temos Copa do Brasil, também tem algumas apostas aqui para vocês na Copa do Brasil, que eu vou deixar aqui nesse vídeo, tá? Então já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, que eu vou começar com as análises. Se curtir o vídeo vai fazer entregar esse vídeo para mais pessoas, a gente vai ajudar mais pessoas. E se inscrever no canal vai fazer com que você seja notificado todas as vezes que eu postar vídeos aqui com análise, que vai te ajudar, beleza? Então já se inscreve agora e já curte esse vídeo, beleza? Vamos lá. Começando aqui a análise com a Championship, né? Um time que eu acompanho durante toda essa Championship é o time do Leeds, né? Tenho acompanhado bastante o time do Leeds, que é hoje o líder, tá, do campeonato. Tá aqui, ó, com 76 pontos em 36 jogos, tá? O mesmo número de pontos do Sheffield United e 2 pontos na frente do Burnley, tá? Então tá bem embolado aqui. Lembrando que os dois primeiros se classificam direto e o terceiro ao sexto se enfrentam em um mata-mata, onde dois acaba, nesse mata-mata quem vencer, né, acaba se classificando para a Premier League, tá? E os outros dois que não venceram o mata-mata continua aqui na Championship, beleza? É um jogo muito importante para o Leeds sair com a vitória, porque para se manter na liderança, né? Lembrando que faltam dois jogos não, faltam, se eu não me engano, 4 jogos, né? Para finalizar aqui o campeonato. Então o Leeds precisa da vitória para não perder a liderança e nem perder aqui o G2, né? Não perder o G2. O mais importante é estar no G2, tá, galera? O título pouco importa. O importante é voltar para a primeira divisão. Então é um jogo onde eles vão com tudo. O Millwall é um time que já está aqui sem brigar por nada, né? Não briga mais para entrar no G6, porque está longe, tá? São 5, 7 pontos de diferença, então não acredito mais nessa briga. Também não briga aqui para rebaixamento, né? Tá fora de rebaixamento. Então, eles estão cumprindo tabela e, obviamente, querendo atrapalhar. Os últimos jogos entre eles, o Leeds não tem se dado tão bem, né? Perdeu por 2-0 aqui pela FA Cup, tá? Dentro de casa, foi um jogo até que eles jogaram bem, pressionaram pra caramba, mas não conseguiu sair com a vitória. Tinha perdido na casa do Millwall por 1-0, tá? E tinha vencido por 2-0 dentro de casa na temporada passada aqui. Esse, como eu falei, é um jogo bem importante. Só que e o Leeds também vem de uma derrota para o Portsmouth, tá? No último jogo aqui, ó, perdeu para o Portsmouth por 1-0. O fato do Leeds estar vacilando, né? Vacilou no último jogo, isso me deixou com o pé atrás. E foi inclusive um jogo onde eu apostei para o Leeds ter mais cantos e ele acabou não tendo. Mesmo assim, nesse jogo dentro de casa, em todos os outros jogos contra o Millwall, o Leeds acabou tendo mais cantos do que eles no jogo, tá? Eu acredito que isso deve se repetir. Lembrando que no último jogo eles não bateu para o Leeds ter mais cantos, inclusive eu tomei um head nesse jogo, tá? Para ele ter mais cantos, mas de 90% que era nos últimos 10 jogos, eles agora diminuíram para 80% dos jogos cobrando mais cantos. Dentro de casa, essa média sobe, né? Dentro de casa, essa média vem para 100%. Nos últimos 10 jogos dentro de casa, em todos eles, o Leeds terminou com mais cantos. Então, para mim, esse é o melhor mercado para o Leeds, tá? Para o Leeds ter mais cantos. E destaque também para o Leeds marcar pelo menos um golzinho. Pelo fato de jogar em casa eles mantêm, né, com constância esse gol na Championship. É o melhor ataque, com 72 gols marcados. Então, acredito que em casa deve pelo menos marcar um golzinho, tá? Marcão, é favorito o Leeds? É favorito para o jogo. Acredito que vai sair com a vitória? Acredito. Mas o que eu não gosto é dessa cotação, pagando 1,30, tá? Na minha opinião, é uma cotação
muito baixa, né, para o momento do Leeds e para os jogos do Leeds contra o Millwall, que tem sido jogos complicados. Então eu acredito que trabalhar o mercado de escanteios no pré-jogo seja a melhor opção para você combinar em uma dupla, até porque está uma cotação baixa. Mas esse resultado aqui eu recomendo vocês levarem para o ao vivo e aguardar no ao vivo uma cotação melhor para vocês aproveitarem, beleza? Justamente porque os jogos contra o Millwall, o Leeds não tem levado tanta vantagem e eu costumo respeitar bastante aqui esses confrontos diretos recentes, tá? E eu vou respeitar aqui, por isso que eu vou levar no ao vivo para pegar uma cotação melhor, beleza? Outro mandante favorito é o Corinthians, né? Tá pagando aqui 1,38. O Corinthians perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3-0 no jogo de ida. Nesse jogo de volta, eu acredito no Barcelona de Guayaquil totalmente fechado, buscando somente os contra-ataques. Não tem por que se expor, não tem por que ir para cima, pois está com 3 gols de vantagem. Mesmo perdendo por 3-0, o Barcelona ele vai para os pênaltis do jogo, tá? Ele só é desclassificado no jogo direto se perder por 4 gols de diferença. É uma missão quase impossível para o Corinthians, tá? Uma missão muito difícil para o Corinthians, até porque o Corinthians é um time que defensivamente se expõe muito. E em todos os jogos o Corinthians vem sofrendo gols, né? A maioria dos jogos o Corinthians vem sofrendo gols. Inclusive tem uma média de 1 gol sofrido por jogo, a gente olhando o cenário dos últimos 10. Porém, em casa, jogando em casa, tem uma média de 2 gols marcados. Isso é um bom sinal, tá? Isso é um bom sinal. Eu ainda não entrou, estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, ainda não entrou para o Corinthians ter mais cantos no jogo, beleza? Mas eu gosto dessa opção também, para o Corinthians vencer e para o Corinthians ter mais cantos no jogo. Justamente pelo que eu falei para vocês, né? Que o Corinthians deve tomar conta do jogo, porque precisa de 3 gols para levar para os pênaltis. Então o Barcelona deve jogar mais recuado. Então para o Corinthians tem mais cantos. E isso aconteceu nos 70% dos jogos. Junto com a vitória do Corinthians, é uma boa, tá? É uma boa. Outro mercado que eu gosto bastante é o mercado de gols, mas no ao vivo. Tanto olhar para o cenário do Gol HT no ao vivo, tá? Com a cotação melhor, ou o over 1,5 que está pagando muito pouco. Eu gosto desse cenário justamente pela necessidade do resultado. E outra, em 90% dos jogos do Corinthians em casa, aconteceu o gol no primeiro tempo. E 100% dos jogos aconteceu mais de 1,5 gols, tá? Eu acredito que isso deva acontecer nesse jogo. O Corinthians vai se expor, o Barcelona vai ter contra-ataque, então a probabilidade do Corinthians também sofrer é grande, isso vem acontecendo, beleza? Outro jogo que nós teremos aqui do estadual, o jogo de ida, é o clássico Fla-Flu. É um clássico que eu sou flamenguista, você sabe muito bem disso, né? Estou aqui vestido com a camisa. E de todos os clássicos que o Flamengo tem no Rio de Janeiro, hoje, antigamente, o clássico mais difícil sempre era contra o Vasco, né? Sempre era contra o Vasco. Isso antigamente, quando era criança, quando era adolescente. Agora adulto não. Agora o Vasco tem sido um dos adversários mais frágeis, né? Mais fáceis para o Flamengo. É tanto que em 32 jogos o Flamengo só perdeu 2 jogos para o Vasco, né? Dos últimos 20 jogos, o Flamengo venceu 17. 17. Perdeu 1 e empatou 2. Cara, é assim, é loucura isso. É loucura. Então, o clássico mais difícil para o Flamengo era o Vasco, quando eu era criança. Hoje, né, já adulto, o clássico mais difícil para o Flamengo é contra o Fluminense. O Fluminense é o adversário mais chato que o Flamengo enfrenta. Inclusive, com o Felipe Luiz, né, que está jogando muito o Flamengo com o Felipe Luiz, eu não me canso de dizer que é o melhor time, né, em termos de bola jogando, é o Flamengo. E eu assisto todos os principais times da Série A, eu já assisti esse ano, tá? E não foi um jogo só, foi vários jogos, principalmente os melhores times, né? Inclusive, em breve eu vou trazer para vocês um ranking aqui de Brasileirão, antes do Brasileirão começar. E o Flamengo vem jogando muito com o Felipe Luiz. Porém, o único time que o Felipe Luiz perdeu no comando do Flamengo foi contra o Fluminense na temporada passada, né, por 2-0. Foi o segundo jogo do Felipe Luiz. O único time grande no Carioca esse ano que o Flamengo não venceu foi o Fluminense. O único jogo que eles tiveram acabou 0-0. Foi um jogo onde o campo não ajudou, né? A bola parece que estava quente, o campo estava fervendo. Nenhum dos dois times jogaram bem, tá? O Flamengo ainda teve algumas oportunidades naquele jogo, mas não conseguiu concluir. O Fluminense praticamente não teve oportunidades naquele jogo, só ficou se defendendo, mas foi um jogo de muita pancadaria. Esse confronto agora, o Fluminense chega num momento melhor, o Flamengo também, tá? Os dois times chegam melhores.
Então eu acredito que teremos um jogo melhor do que aquele que a gente viu, tá? E como eu venho mantendo aqui uma fala sobre o Flamengo, tá? E uma aposta que eu venho mantendo sobre o Flamengo, mesmo o Fluminense tendo melhorado, o Flamengo ainda é melhor. Eu vejo o Flamengo melhor, tá? O Flamengo joga melhor, tem peças melhores, tá? Individualmente é melhor. E além disso, tem um fator do Flamengo que tem levado muita vantagem nos clássicos, que é o segundo tempo. Por quê? No segundo tempo, o Felipe Luiz começa a mexer ali, fazer algumas trocas no time, e entram jogadores do mesmo nível ou até melhores do que os que já estavam. E isso vem fazendo o Flamengo manter um nível muito alto no segundo tempo, coisa que os adversários têm cansado, tá? Porque corre bastante no primeiro tempo, no segundo tempo é normal ter uma queda, só que esses adversários, tanto o Vasco, quanto o Fluminense, quanto o Botafogo, que o Flamengo já enfrentou nessa temporada, não tem o nível técnico que o Flamengo tem no banco de reserva. Então o Flamengo consegue manter o mesmo nível do primeiro tempo no segundo e os adversários não conseguem. O Flamengo tem tido uma superioridade no segundo tempo. Esse jogo, eu acredito que vai ser um jogo mais truncado, obviamente, porque é um jogo de ida, tá? Ninguém vai querer, o Fluminense não vai se expor completamente aqui, nem o Flamengo, né? Então eu acredito no jogo melhor, mas eu continuo acreditando no jogo também truncado. Então eu gosto de apostar em dois mercados. O primeiro mercado que eu gosto é uma aposta criada, que eu já vou compartilhar aqui com vocês, que é o Flamengo com empate e menos de 3,5 gols, ou seja, para não acontecer 4 gols na partida. Essa defesa do Felipe Luiz é uma defesa muito boa, é uma defesa muito sólida, é uma defesa muito forte, tá? E o Fluminense, quando joga com o Flamengo, costuma também complicar muito e fazer um jogo muito duro fisicamente. Por isso que eu acredito num jogo truncado com poucos gols, como eu já falei aqui. Então, o Flamengo empate e o under 3,5 eu vejo com bons olhos, tá? E outro mercado também que eu gosto, que eu deixo aqui, e aí vocês escolhem qual vocês querem fazer, é o handicap menos 0,25 do Flamengo, tá? O handicap asiático. Isso significa que se o Flamengo vencer, a gente tem green. Se o Flamengo empatar, a gente tem meio red, tá? Só perde metade da sua unidade. E se o Flamengo perder, a gente tem red. Mas eu não acredito que o Flamengo deva perder esse jogo. Se vocês quiserem também utilizar o empate anula, nenhuma dupla, é uma boa. O empate anula, Flamengo tá pagando 1,45. Também é uma boa, tá? É porque não dá para criar uma aposta com empate anula e explorar ali no mercado de escanteios. Senão era algo que eu iria explorar, mas você pode combinar em uma dupla esse empate anula do Flamengo, beleza? E como eu falei, velho, durante o ano inteiro eu vou estar a favor do Flamengo, tá? Durante o ano inteiro eu vou estar a favor do Flamengo e vou manter isso aí. Pode me cobrar, tá? Galera, na Champions League eu deixei aqui ao vivo, mas eu tenho algumas opções aqui para vocês, tá? O jogo do Arsenal e o jogo do Aston Villa. O Aston Villa venceu por 3-1 o jogo de ida. O Arsenal venceu por 7-1 o jogo de ida. Então, são jogos que para mim estão liquidados, tá? E aí eu não sei se o Aston Villa vai poupar os jogadores, se o Arsenal vai poupar. Deve poupar, né? Venceu por 7-1, o Arsenal deve poupar os seus jogadores. Então eu não sei como é que vai ser a postura do Arsenal, como vai ser a postura do próprio Aston Villa aqui nesse confronto. Por isso que eu vou levar esse jogo pro ao vivo. Ambos são favoritos por jogar dentro de casa, mas é um jogo que para eles praticamente não vale mais nada. Só vai fazer o feijãozinho com arroz mesmo e garantir a classificação, pois são superiores aos seus adversários, tá? O jogo do Lille contra o Borussia Dortmund já é um jogo muito duro. O primeiro jogo foi 1-1, tá? O Borussia Dortmund foi melhor no jogo, porém, depois do gol, parece que chamou o Leeds, convidou o Lille, para o empate, né? E aí o Lille acabou empatando. Nesse jogo aqui na França, deve ser um jogo muito duro para o Borussia Dortmund, tá? Porque o Lille é um time de marcação forte. Eu tinha dito para vocês que eu acredito até, inclusive, quando eu gravei aquele vídeo na semana passada, que o Lille se classificaria aqui e não o Borussia Dortmund, porque nessas horas a defesa conta muito. Você ter uma boa defesa conta bastante. E é o caso do Lille. É um time que defensivamente é muito forte, tá? Muito forte. Tanto que o Lille venceu o Real Madrid em casa, tá? O Lille venceu o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano. O Lille complicou para várias equipes nessa Champions League e acabou se classificando direto para as oitavas finais. Então, assim, não vejo o jogo fácil para o Borussia Dortmund, tá? Vejo o jogo com a provável classificação para o Lille. É um jogo que eu gosto, tá? A cotação tá igual para os dois times, né? 2,60 para os dois times.
mas eu gosto de olhar para o empate ou Lille aqui, tá? Tá pagando em 50, tá pagando bem. Eu acredito que o Lille deve arrancar esse empate diante do Borussia Dortmund, que é uma equipe muito inconsistente e que jogou com o time titular agora no final de semana pela Champions League, porque precisava vencer e acabou perdendo para o Augsburg, tá? Acabou perdendo para o Augsburg dentro de casa, beleza? Então eu gosto muito de trabalhar a favor do Lille. O Lille é um empate, para mim é uma boa aqui, tá? Se você quiser atuar no pré-jogo, se vocês quiserem levar para ao vivo também, show de bola. Um mercado que eu gosto bastante, que eu devo explorar aqui no jogo do Borussia Dortmund, é o mercado de escanteios. Caso o Lille saia na frente do placar, eu recomendo vocês estarem de olho no mercado de escanteios, principalmente no Race Cantos. O Borussia Dortmund tem uma média muito alta de escanteios, porque joga muito pelas laterais do campo, né? Com dois extremos ali, com ADM, com Bayo Gittens, os laterais apoiando bastante. Então, a média de cantos do Borussia Dortmund é muito alta. Então, caso o Lille saia na frente, olho no Race Cantos, tá? Aí vai depender de como tá os escanteios, de como tá as odds, de como tá o jogo também. Mas eu estarei muito de olho no ao vivo nesse mercado de escanteios. Beleza? São os dois mercados que eu gosto de trabalhar aqui. E Atlético de Madrid e Real Madrid. Quem vai passar? E coloca aqui nos comentários. Eu acredito que todo mundo vai dizer Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, de fato, é favorito para se classificar, né, nesse confronto. Tem um ataque melhor. O momento do Real Madrid é melhor do que o Atlético, tá? O momento do Atlético é um momento que tem oscilado bastante e que defensivamente tem sofrido bastante, tá? Algo que não vinha acontecendo nos jogos do Atlético e que começou a acontecer. É tanto que tomou 2 gols do Getafe, que tem um ataque muito ruim. É óbvio, é claro, que foi depois da expulsão que o Atlético de Madrid teve. Mas, cara, você mesmo com a menos, você não pode tomar 2 gols no final do jogo do Getafe. Tá? Ainda mais um jogo tão importante precisando do resultado. Aí tomou 2 gols aqui do Real Madrid, tinha tomado 4 do Barcelona, aí beleza, tomou o gol do Celta de Vigo. Então assim, em alguns jogos fáceis tem tomado gol. Porém, é um jogo muito... E vem de 2 derrotas, né? Porém, é um jogo muito duro, né, velho? Nos confrontos aqui, os últimos confrontos, a gente tem 2-1, agora o jogo recente do Real Madrid. Aí 1-1, 1-1, 1-1, 2-2. Aqui foi nos pênaltis, né? Teve um 3-1 em 2023 pro Atlético. 1-1, 1-1, 2-1. Cara, é muito difícil aqui a gente apontar, tá? Um mercado que eu gosto bastante de utilizar é o handicap asiático mais 1 para o Real Madrid, que está pagando 1,28, tá? Esse handicap mais 1 para o Real Madrid é o que dá para você utilizar ali em uma dupla, beleza? Se vocês quiserem utilizar numa dupla, eu vejo com bons olhos esse handicap mais 1. Mas, caso contrário, velho, é um jogo que realmente é para você parar no ao vivo. E se você quiser pegar uma aposta simples, é você parar no ao vivo e analisar esse confronto baseado no que está acontecendo no jogo, tá? Então, por exemplo, se você vê que o Atlético de Madrid está cedendo muitos contra-ataques, vale a pena entrar com o empate o Real Madrid, sabe? Se você perceber que o Atlético está dando uma bafa e o Real Madrid defensivamente é um time que sofre bastante, aí é melhor você ficar de fora, beleza? Mas é um jogo que eu recomendo vocês trabalharem no ao vivo. Recomendo vocês trabalharem no ao vivo, porque é muito equilibrado, velho. Muito equilibrado esse clássico, tá? E tá me cheirando um empatezinho aqui, tá? Tá me cheirando um empate. E galera, o Vitória vai enfrentar o Náutico, o Vitória é favorito. O que não me agrada é a cotação de 1,42, né? Uma cotação muito baixa. Então vou levar esse jogo pro ao vivo, assim como eu tenho levado os jogos da Copa do Brasil pro ao vivo e aproveitado, né, no live, de acordo com o que o campo tá me entregando e de acordo também com a odds. Então esse 42 aqui para mim é uma cotação muito baixa, tá? Vou esperar no ao vivo. O Ceará também é favorito contra o Confiança, que é o time aqui da minha cidade. Dá para analisar no ao vivo o que acontecer dentro de campo, pegar uma possível vitória do Ceará, inclusive o Pedro Raul vem numa fase muito boa, mas também dá para utilizar um handicap mais 1,5 para o Confiança, tá? O Confiança que jogaram pela Copa do Nordeste empatou 1-1. Pela Copa do Brasil, aqui em 2015, o Ceará só tinha vencido por 1-0, mas é outro momento. Mas o time do Confiança aqui da minha cidade é um time muito bom e na temporada ainda não perdeu com 2 gols de diferença, tá? Teve aqui, ó, ganhou do Falco agora, né? Perdeu pro Dourense, mas aqui entrou com um time completamente reserva. Tinha vencido 5-0 o Parnaíba pela Copa do Brasil. Contra o Itabaiana, que é um clássico aqui, os 2 melhores times, foi um 0-0. Contra o América do Rio Grande do Norte, esteve ganhando o jogo e jogou muito bem, melhor do que o América do Rio Grande do Norte. Acabou tomando 2 gols em 3 minutos, tá? Então, assim, contra o Ceará, esse ano pela Copa do Nordeste, empatou 1-1.
venceu o Náutico por 1-0 em casa. Cara, vou ser sincero pra vocês, essa cotação odd 7 pro Confiança tá muito alta, velho. Esse handicap mais 1,5 Confiança eu vejo com bons olhos, tá? Tá pagando 1,50 o handicap mais 1,5. Pra gente perder essa aposta, a Confiança teria que perder por 2 gols, beleza? Mas o Ceará é favorito dentro de casa para se classificar, mas é um jogo duro, tá? E o Grêmio vai enfrentar o Atlético Clube, jogo duro também pro Grêmio, não é jogo fácil. O Atlético Clube é um bom time, tá? Subiu agora para a segunda divisão, um bom time lá de Minas. Vou trabalhar no live e o Atlético Goianiense também contra o Retrô, vou trabalhar no ao vivo, beleza? Espero ter te ajudado aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.